O nome do profeta Esdras fala por si só. Quer dizer, Deus é nosso auxílio. Esdras foi um profeta marcado pela esperança em terra estrangeira. Dele se pode dizer que encontrou em Deus o auxílio, a coragem para viver como sacerdote deportado na Babilônia. A história narrada por este livro consta de 2 partes separadas por um espaço de tempo de quase 60 anos do reinado de Xerxes. A primeira parte contém a história dos que voltavam da Babilônia e trata da reedificação do Templo de Jerusalém no ano de 456 a.C. A segunda parte aconteceu no ano seguinte e narra a viagem de Esdras a Jerusalém para cumprir um decreto do rei da Babilônia. Esdras ensina que Deus é o grande condutor da história quando mostra o retorno a Jerusalém de 2 grupos de exilados da Babilônia. O primeiro liderado por Zorobabel e o segundo por Esdras. O propósito do livro é fortalecer a fé no auxílio de Deus, lembrando que é a mão dele que conduz a todos na batalha pela vida. A graça e a paz, meus amados. Estamos mais uma vez reunidos, aqui na nossa escola dominical, online, em tempos de pandemia. Algumas igrejas voltaram, a nossa também, inclusive, já voltou, ainda com alguns trabalhos limitados a um número de pessoas, mas em virtude da nossa condição também, tanto familiar como pessoal, ainda não podemos fazer esse retorno e estar em comunhão com os amados. Mas mesmo assim, nada nos impede de estarmos aqui hoje, dando continuidade a esse trabalho, a esse ID do Senhor, que foi me atribuído. Acho que já vai fazer uns 2 anos que nós estamos à frente, ministrando as lições da escola dominical na nossa igreja. E você que porventura não faça parte da nossa igreja, eu não vou fazer um convite para você fazer parte da minha igreja, mas fazer que você faça parte da igreja de Cristo, certo? Então, se você já congrega em uma determinada denominação, continue na sua igreja, tá certo? Mas entenda que nenhuma denominação vai ter o poder de salvar ninguém. Apenas com o ensinamento da palavra, com a vivência da palavra, com o arrependimento, com o pedido de perdão pelos seus pecados cometidos, pelo reconhecimento principalmente de ser Jesus Cristo o único Filho e Salvador. São essas condições de fato que levarão o homem à salvação. Amém? Então, estamos hoje na nossa lição número 11, que tem por tema Esdras vai a Jerusalém pregar a palavra. Confesso que, como pedagogo de formação, eu teria colocado, teria sugerido essa lição, talvez anterior a de Neemias, já que, por vezes, a gente sabe que os amados, as pessoas ainda que não têm o hábito de fato estar lendo a palavra e entendendo um pouco da cronologia dos acontecimentos, tem dificuldade em entender. Se tem dificuldade em entender o que é do Novo Testamento, o que é da Nova Aliança de Jesus e o que é da Velha, imagina quando as histórias do Velho Testamento, elas, vamos dizer assim, são pregadas ou abordadas de forma isolada, Então, eu particularmente, enquanto aluno, enquanto aprendiz da palavra, eu preciso, Emiliano, eu preciso entender como é que as coisas se deram, para não parecer que é como se fosse assim, não. Desculpe o termo, eu vou usar para você entender o que eu tô querendo, aonde eu tô querendo chegar, como se fosse um passinho de mágica, aquilo aconteceu do nada. E talvez essa lição,
vai ser bem importante, porque ela vai nos colocar numa condição de nos remetermos um pouco à questão histórica, não histórica da Bíblia, mas o que a história com H, né, a história com H maiúsculo, conta, por exemplo, a respeito do povo, né, Medo-Persa. É que você que vem nos acompanhando nas lições anteriores sabe que o povo, né, o povo de Israel estava cativo da Babilônia, e que os babilônicos perderam a guerra para esse novo povo, o Medo-Persa, e que foi através deles que, claro, para que você e eu, e não deixemos que o nosso adversário utilize isso para, vamos dizer, talvez diminuir a grandiosidade da intervenção divina nos propósitos, mas esse povo Medo-Persa era conhecido como um povo que geria o seu reino, tá certo? E as suas conquistas de uma forma diferente, como por exemplo os babilônicos fizeram, né? Que era, vamos dizer assim, ganhar a guerra, né? Destruir tudo, pegar o povo, trazer cativo e fazer escravo dentro da sua própria terra. E diz a história, alguns historiadores, que os Medo-Persas eles faziam diferente, né? Até como forma de que o povo cativo, né? O povo que tinha sido ganho na batalha, vamos dizer assim, né? O povo de Israel não brigou. Quem brigou foi os babilônicos, mas como eles eram cativos de Babilônia, passaram automaticamente a estar, né, sob não vou dizer a opressão, porque nem se deu tanta opressão, pelo menos a Bíblia fala disso, mas passaram a estar sob a liderança, né, dos reis que passaram, dos reis do povo Medo-Persa, né? E esse povo, assim, eles prezavam no bem-estar daqueles cativos, como forma de que esse povo também, por estar bem, vamos dizer assim, por estar nas suas terras, ou fazendo aquilo, sei lá, professando os seus deuses, por eles estarem numa condição de satisfação, eles poderiam inclusive ser melhores produtores, né? Iam trazer benfeitorias para esse reinado que estava, né, que estava sob, né, essa liderança sobre eles, né, certo? Esse governo sobre eles, entendeu? Então eles tinham muito isso, mas é isso que eu falei anteriormente, que a gente não pode pensar a história por si só, porque aí é como se a gente quisesse, né, a história quisesse mascarar o intento de Deus quando, por exemplo, tocou o coração do rei Ciro, para liberar aquela primeira comitiva liderada por Zorobabel, para eles voltarem e começarem a reconstruir o templo. E assim foi depois também com a segunda comitiva liderada por Esdras e depois por Neemias. Não é? Eu entendo que nós temos sim um Deus todo-poderoso, conhecedor de tudo, onisciente. Aí é que eu acho que a gente tem que engrandecer a onisciência de Deus, porque Ele sabe o que está também no intento daqueles que porventura hoje aqui na terra, nesta terra, exercem liderança, poder político, poder econômico. E eu quero dizer assim, que pelo fato dele conhecer, para que ele garanta que o projeto de salvação que nós já conhecemos, não há nada que não seja, que seja revelado, porque tudo já está revelado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança com Jesus. Então Deus vai garantir que o seu projeto de salvação aconteça de fato. Aí se ele vai mexer, como ele mexeu, por exemplo, no coração de Ciro, que não era devoto, vou dizer assim, que não prestava culto nem adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, ele não prestava, mas foi tocado no coração. Se tinha também, vamos dizer assim, se no coração de Ciro dizia assim, rapaz,
eu estou sentindo uma coisa diferente aqui, eu vou liberar esse povo mesmo. É o plano de governo da gente, a gente vê isso, sabe de uma coisa, eu vou liberar. Bom, se na visão de Ciro, né, tinha esse intento, porque ele ia unir o útil ao agradável, né? Ele iria promover uma satisfação a esse povo que estava cativo da Babilônia, que passou para eles agora. E vamos dizer assim, provavelmente eles perceberam também que esse povo vivia triste, oprimido, que é o que a Bíblia trata quando estavam cativos da Babilônia. Então vamos dizer assim, vou liberar o povo, vou dar as condições. Esse povo quer o quê? Esse povo quer adorar o Deus Todo-Poderoso, né? Quer voltar para os mais antigos, já que passaram muito tempo cativos na Babilônia. Uns nasceram inclusive durante o período de cativeiro na Babilônia, mas os mais antigos tinham saudade da sua terra, né? E porventura esboçaram isso, esse desejo, né? A saudade de poder voltar para a terra prometida, a terra de segurança, a minha casa, o meu porto seguro. E o rei teve essa sensibilidade, certo? Agora, eu não quero parecer cético e não quero que você entenda isso, né, como que tudo o que aconteceu, na verdade, foi obra do acaso, porque os Medo-Persas, o povo, né, Medo-Persa, essa nação tinha esse propósito de promover satisfação dos escravos, de quem estava sob a sua, né, liderança, vamos dizer assim, para obter benefício próprio. Bom, eu sei que Deus fez isso, não é? E assim a gente viu durante essas ministrações. Nós estamos na lição 11, quer dizer, nós temos a 12ª, temos a próxima semana e, salvo engano, ainda temos a 13ª para concluirmos esse terceiro trimestre. Mas o que o rei também, por exemplo, fez com Neemias, copeiro, se não foi sensibilidade também, tocado por Deus, claro, permitido, Deus foi lá e tocou. Mas quando o rei viu a tristeza no olhar, né, no semblante de Neemias, porque Neemias estava triste com aquela situação que o seu povo estava vivendo. Então é bom que a gente entenda isso. Deus vai garantir tudo para que o seu projeto, o projeto que está escrito, que já foi revelado, da sua totalidade, ele aconteça. Se ele vai mexer com quem não é crente para me dar, para te dar, para dar ao povo dele, né, vitória, ele vai fazer isso, sem sombra de dúvidas. E eu achei importante tanto colocar esse videozinho, se você está entrando agora e não viu, quando terminar a live você vê, é um videozinho de 1,5 minuto, mais ou menos, 2 minutos, né, sobre um grande resumo, aí é bem resumido mesmo, sobre Esdras. Inclusive quero agradecer ao canal, né, o canal da Bíblia, que inclusive aparece aí durante a exibição do vídeo, tá? Mas você precisa entender isso, ok? Mas vamos começar a nossa lição. Esdras vai a Jerusalém na palavra, já agradecendo também, novamente, como fazemos, e temos que reiterar, claro, não só por obrigação do YouTube, mas agradecer de fato pelo material que os amados da EBD Panorama disponibilizam toda semana para que os professores de escola dominical possam utilizá-lo, né, como instrumento visual, né, como material visual, e o professor, para a honra e glória do Senhor Jesus, possa passar de fato a mensagem que se espera. Amém? E na nossa introdução, deixa eu baixar um pouquinho a minha câmera aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição, né? A gente vai falar de Esdras, claro, como canal, como uma pessoa, como personagem que foi, né, utilizado na Bíblia. Mas a gente tem que terminar essa lição sabendo que o ensino da palavra de Deus é o grande assunto desta lição. Eu falava na lição passada, que falava sobre provar se os Espíritos são de Deus, que da mesma forma que você, ao término daquela lição, teria que sair diferente de como entrou, e hoje não vai ser diferente. Inclusive essa lição, aí eu entendo que talvez tenha sido proposital,
colocá-la como uma lição do domingo, do dia 13 de setembro, porque assim como está na revista, dia 13 de setembro é o Dia Nacional de Missões. E a palavra de Deus vem também nos colocar numa condição de nós assumirmos essa postura de missionário. Se você não vai sair da sua casa, né, da sua terra e da sua parentela para ir pregar a palavra de Deus aí numa outra nação, num outro estado, numa outra localidade, né, como a gente sabe que existem pessoas que são levantadas por Deus para isso, mas o trabalho de missões não se resume só a isso, viajar, ir para uma terra desconhecida lá, né, e começar a pregar a palavra sabendo dos riscos, né, sabendo das dificuldades. Não, mas todos nós temos um viés missionário. Inclusive, se você não pode, se você não tem esse chamado para ir, mas como servo de Deus, né, do Deus Todo-Poderoso, né, você precisa assumir. Então, eu vou pagar o preço de quê? Vou pagar o preço orando para esse pessoal, dentro do possível, ajudando financeiramente. Aí é a sua igreja, você precisa ver na sua igreja como essa questão das ofertas para o trabalho missionário. Aí você procura o seu pastor, né, a sua liderança, para saber disso. Mas que você precisa fazer algo, precisa. O que não pode é você continuar aí. Aceitou Jesus, né, me arrependi dos meus pecados, fui até batizado, mas daqui eu não passei. Quer dizer, vive, inclusive como Paulo diz, um dia eu fui menino, vivi como menino, agi como menino, né, mas hoje eu já me coloco numa posição, eu vivi experiências, provas, e agora já me coloco numa situação de amadurecimento. E é esse o problema, que muitas pessoas aceitam Jesus, se arrependem, às vezes porventura até se batizam, mas não conseguem passar dessa fase de menino. E é por isso, o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. E articulado a esse objetivo, nós veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estavam conforme a lei de Deus. Para concluir aquele pensamento da relação e do propósito, né, e do propósito do rei, ou então do governo da Pérsia em relação a essa questão de satisfação, eu entendo, quando eu leio e faço essa análise, né, que nada mais do que assim, o governo da Pérsia liberou o povo lá, deu as condições, inclusive Esdras vai também levar, né, alguns mantimentos, alguns produtos, alguns objetos que inclusive foram confiscados ainda em Babilônia e vão ser devolvidos. Ele vai levar inclusive isso aí lá para o povo, né, para ser entregue, para ser devolvido ao povo, porque era do povo de Deus, né? Mas é como se fosse aquela coisa, sabe? Que a gente vê assim, o poder político aliado ao poder religioso. E aí eu mais uma vez, não quero dizer que Esdras se vendeu ou que foi falso moralista com Deus. Claro que não. Claro que não. Senão Deus não estaria com ele. E ele não teria feito e não seria o exemplo que ele foi antes de ir e que ele foi quando esteve já lá, quando chegou lá. Mas o intento também do governo da Pérsia aí era que já tinha uma ordem, né? Tinha a pessoa lá representando. No primeiro momento, no primeiro grupo foi Zorobabel, né, e Josué como sacerdote. Agora no segundo vai Esdras, e ele disse: leve com vocês quem você quiser. E foi uma grande comitiva com ele. E depois foi Neemias, né, para reconstruir os muros. Então quer dizer, ele tinha uma primeira liderança lá, um primeiro governador, foi até instituído na Bíblia, Zorobabel como governador, Neemias também, né? Mas também foi enviado, vamos dizer assim, o líder espiritual, aquele que ia colocar ordem na casa no que compete às orientações e determinações da lei de Moisés, já que Esdras era um escriba
e sacerdote, um homem que conhecia todos os mandamentos, além de cumprir, né? E o intento que eu vejo do governador aí era de que, construído o templo por Zorobabel, né, o povo de fato pudesse obedecer agora às leis do seu Deus, do nosso Deus, né, do seu Deus, é porque era como se fosse o governador da Pérsia dizendo isso, né, o rei da Pérsia dizendo isso. Vão lá, agora eu quero que você, né, doutrine esse povo. E inclusive um dos propósitos dessa doutrina está registrado inclusive no livro de Neemias e do próprio Esdras, se tratava da história do casamento misto, coisa que também a gente viu nas lições passadas. Tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que uma vez, né, anteriormente, a obra foi parada porque pessoas mandaram uma carta para o rei anterior, dizendo que cuidado com esse povo, porque esse povo, vocês estão criando uma cobra para picar vocês, e esse povo aí, olha, vai se arrumar, vai demorar, vocês vão terminar criando uma cobra para picar vocês. E porventura também o medo, né, do rei da Pérsia seria esse, porque alguns judeus, né, que voltaram já começaram, inclusive sacerdotes que estavam já lá, né, promoveram, né, liberaram casamentos com estrangeiros, com povos estrangeiros, coisa que inclusive na lei de Moisés já proibia. Não vai ser Esdras que vai proibir, não vai ser Deus a partir dali que vai proibir. Isso aí já estava instituído lá, ó, quando toda a lei foi escrita lá ainda com Moisés, né? Entendeu? Então tinha um propósito. Eu acho que é bom a gente ver esse viés, mas é bom a gente entender toda essa conjuntura, né, de interesse, né, do rei Medo-Persa, né, mas com o aval do grande, do Deus Todo-Poderoso. Deixa ele pensar, deixa o povo do Medo-Persa achar que a gente vai de fato cumprir o que ele está fazendo, mas na verdade, né, é permissão de Deus que essa ordenança e que esse cuidado, né, e que esses relatórios, vamos dizer que fosse hoje, fossem passados de volta por esses líderes que foram permitidos ir para fazer esse intento, né? Deixa eles pensar que é para poder eles continuarem controlando a nossa vida, mas não sabiam eles que na verdade tudo isso tinha sido liberado para que Deus pudesse de fato cumprir aquilo que ele já havia dito, né, anteriormente, lá em Daniel, né, lá em Jeremias, não é? Para que se cumprisse, para que dissesse ao povo: olha, o tempo é meu, como eu vou fazer, eu decido, mas o que importa é que vocês apenas contemplem a verdade e aquilo que eu prometi e que eu estou cumprindo. Esta é a verdade. Isto é aquilo que eu e que você, como crentes, crentes que eu digo cristãos, como obedientes à palavra, mas não digo não só obedientes à palavra, mas por estarmos vivendo uma vida de experiências, né, e atestando o poder de Deus através do nosso único advogado e mediador, Jesus Cristo, contemplando essas bênçãos para as nossas vidas. Então, a nossa diferença em relação à maioria dos outros cristãos hoje que vivem como meninos, ou então que vivem numa frieza espiritual, é que nós obedecemos sim, porque temos que obedecer a palavra, mas vivemos e contemplamos as maravilhas da palavra, porque temos visto ela se cumprir na nossa vida, temos visto Deus agir, né, a nosso favor, quando clamamos, e como por estarmos, né, fiéis, por estarmos caminhando, por estarmos trilhando esse caminho de salvação. Amém? Então estamos com 25 minutos de aula. Foi bem interessante fazer essa introdução, tá certo? Não
perdemos tempo para você só entender. Meu Deus, ele falou. E aí que a gente aqui está no slide de introdução. Nem se preocupe, tá certo? Porque, inclusive, nós vamos avançar, porque a história ela ainda vai precisar ser contada mais um pouquinho, mas o que importa é esse primeiro aí que está nessa barrinha aqui em cima, lilás, roxa. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Amém? Então nós temos no texto áureo: e provaram a boa palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6, a parte A do versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente vem provando, não é? Por isso que a gente tem conseguido nos manter, né, nessa esperança de salvação, porque nós provamos e estamos provando a cada dia a boa palavra de Deus nas nossas vidas. A verdade prática diz que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. Ela entra mesmo. E poderosa e penetrante. Inclusive o que vai acontecer dentro da história nada mais é do que hoje, como a gente vê em algumas igrejas, como por exemplo a minha, outras que eu passei que tinham a história do culto de doutrina. Esdras nada mais vai fazer do que ler a lei de Moisés e pregar, vamos dizer assim, e pregar com autoridade para, de fato, vamos dizer assim, aquela palavra dar uma chacoalhada naquele povo ali, e corrigir o poder corretor, vamos dizer assim, da palavra de Deus, quando ela, na verdade, é pregada com autoridade. No nosso caso, seria com a autoridade do Espírito Santo. Amém? Então, temos nas leituras diárias que você vai poder fazer depois. Deixa eu sair um pouquinho aqui de cena. Que a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é digna de confiança, Deus confirma a sua palavra. A palavra de Deus deve ser lembrada sempre, meus amados. A palavra de Deus deve ser semeada. Isso aí a gente tem tocado demais. A palavra é a base da nossa vitória. Então, estão aí essas referências para que você possa fazer a leitura. Ou então indique indique aí uma passagem dessa aí, um devocional desse para você que porventura escutou de alguém, mas fulano, eu tô tão assim, nada tem acontecido. Eu tô achando que esse negócio de ler a Bíblia nada mais é do que um livro, sabe? Um livro romântico por vezes, de ação, Talvez tenha pessoas que você conheça, peça ao Espírito Santo para lembrar. Você pode estar passando essa referência. Eu não digo o slide, você diz, ó, eu estou sem confiança, alguém tentando, até clamando para você, dando os últimos suspiros, e essa palavra está chegando aos seus ouvidos. Manda esse devocional em 1 Reis 8:54-61. A palavra é digna de confiança. Todos aqueles que creram na palavra e esperaram com paciência no Senhor obtiveram vitória. E é esse o nosso lema. Esperei com paciência no Senhor e acreditar na palavra genuína, nessa palavra de fé. Amém? Meus amados, eu não sei como é que ficou o retorno. Agora que eu estou baixando aqui o fundo musical, vocês me perdoem. Quer dizer, já falei 30 minutos, não sei se ficou muito alto, se ficou audível. Mas vocês me perdoem em nome de Jesus, porque a gente tem que ministrar aqui a palavra e fazer a parte técnica aqui do programa. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras. Eu vou sair de novo um pouquinho de cena aqui. Esdras capítulo 8, versículo 1 ao 12. E nada mais nessa leitura vai falar exatamente da quantidade de pessoas que foram nessa segunda comitiva, liderada por Esdras, para Jerusalém. E ele vai falar aqui, ó, estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Paróis, Zacarias,
e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dessa primeira leva aqui, como diz, já vai 150. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, já vão o quê? 350. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens, já vai o quê? 600, acho 650, se eu não já perdi as contas. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, eu acho que chegamos nos 700 aí. E dos filhos de Elão, Jesaías, filhos de Atalias, e com ele 70 homens, 770. E dos filhos de Cefatias, Ebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Aí agora já quebrou um pouquinho. Eu acho que já vai para 850. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 208 homens. Agora já passou de 1000, viu? 1000 e um pouquinho. E dos filhos de Selomite, os filhos de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Na verdade, o intento, a intenção dessa leitura bíblica em classe é dizer que nessa segunda comitiva também foi com Esdras um quantitativo de homens que passariam também a compor, o povo que já tinha ido, tinha ido uma parte com Zorobabel e Josué, quando eles foram, o rei Ciro, o rei, de fato, o primeiro rei que venceu a Babilônia, foi ele quem tinha liberado Zorobabel, e agora essa segunda leva de homens, junto com Esdras, tá? Então os tópicos que a gente não vai ater muito nessa lição, a Artaxerxes envia Esdras, a gente comentou já muito, vai passar bem rápido. Esdras ensina a palavra ao povo, também vamos fazer algumas considerações. A palavra de Deus deve ser ensinada, porque aí vai exatamente a partir desse terceiro ponto, é que aparecerão agora a questão da contextualização da palavra, da mensagem, do que aconteceu com Esdras, já para a nova aliança, de Jesus, de Jesus para cá, como diz assim, e toda essa aplicação para a nossa situação hoje. E o quarto ponto, o resultado do ensino da palavra de Deus, que a palavra do ensino gera temor, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes, e o ensino da palavra dá conhecimento. Amém? Então, o tópico 1, já iniciando, nós vemos aqui que Artaxerxes envia Esdras. Como a gente já teve a possibilidade de contar agora na introdução, o rei da Pérsia, junto com seus 7 conselheiros, quis enviar Esdras a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Só reiterando que foi intento sim dele. Não estou falando aqui da questão de Deus, que a gente também falou já quase 30 minutos antes. Mas havia a preocupação, porque diferente de Neemias, que o rei Dário, salvo engano, viu a tristeza em Neemias e perguntou, sentiu do toque de Deus perguntar aquilo, pede, então o que é que tu me pedes? Lá não. Eles viram que Esdras era um homem de conduta, um escriba, um sacerdote, zeloso pela palavra, e eles perceberam que seria interessante mandar alguém para lá. A Bíblia não fala se depois da reconstrução do templo, pelo menos, estou dando aqui, fazendo o meu meia-culpa, eu não percebi, depois que há a construção do templo por Zorobabel, se entre esse espaço do término da construção até a chegada de Esdras lá, se porventura algumas situações, até porque as comunidades, a sociedade não para, A Bíblia conta a história, e é por isso que você precisa estudar a Bíblia, porque quando a gente lê ela meio que sequenciada, fica parecendo que as coisas aconteceram assim, uma atrás da outra, sem um espaço de tempo. E é nesse espaço de tempo, onde por muitas vezes Deus se cala, como se diz a história, que o homem parece que ele dá uma esfriada, sabe? Parece que começa a perder a crença naquilo que ele aprendeu, E aí fica dando vazão às coisas do inimigo, às coisas do mundo. No caso lá do povo, seria
a adoração de outros deuses, a questão do casamento, né? Ah, não tem nada não, a gente já viu aqui, Deus operou. Eu acho que Deus não vai reclamar não se eu casar com aquela mulher tão bonita, aquela moça bonita, mas que é do povo lá, que um dia desse, um tempo, né? Outrora já foi nosso inimigo, mas o pai dela parece que me vê com bons olhos. Tô aqui meio que conjecturando aqui para, né, adornar aqui essa explicação. Então eu entendo que o rei da Pérsia mandou porque no fundo ele também sabia que se o povo, sabe, o povo que foi constituído, adorado, liberado para levantar o templo do Deus deles, já estavam querendo começar a esquecer, e isso poderia trazer problemas depois, problemas políticos. Eles poderiam se amotinar, vamos dizer assim, né? As facções iriam se unir e poderia ser depois um grande povo contra o reino, né? O rei Medo-Persa. Tá certo? Esse aí é o meu entendimento. Tá bom? Nós vemos aqui também, deixa eu sair da tela agora um pouquinho para a gente perceber aqui, ó, que a importante carta que o rei enviou com Esdras. Ó, através desta carta o rei decretou. O rei, quando mandou Esdras ir, deu total condição, inclusive ia mandar com ele também um escolta, como se fosse, mas Esdras era tão confiante, né, foi um homem tão confiante na palavra e no Deus que ele cria, que ele disse, não precisa não. Esse negócio de escolta para poder chegar até lá, não precisa não. Mas o rei mandou a carta com ele, e dizia na carta, ó, que qualquer judeu poderia acompanhar Esdras. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar ouro e prata, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei, não seriam impostos aos servidores do templo, direitos, tributos e rendas, né? Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Por isso que eu enalteço essa minha interpretação, porque como é que o rei ia se preocupar com isso? Esdras, deixa eu afastar aqui para você ler junto comigo aqui, ó. Esdras poderia nomear regentes e juízes, estava lá no decreto do rei, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Qual a intenção de um rei que não tinha esse mesmo Deus aqui, em se preocupar que o povo desse Deus que eu não cria, pudesse de fato cumprir o que estava na lei dele? É a história do intento do rei da Pérsia de, né, ter esse suporte, né, do que o poder religioso, né, ele poderia fazer para, sei lá, né, tranquilizar possíveis revoltas, né, daquele povo. Ele sabia que se de fato o povo cumprisse a lei desse Deus, a lei de Moisés, a lei do Deus Todo-Poderoso do nosso aqui, o povo saberia que qualquer atitude de rebeldia, né, de revolta, de rebeldia, de revolta, né, não seria bem aceita segundo a lei de Deus, a doutrina de Deus. E aí ele saberia que teria certeza de que com esse povo, com Esdras lá, nomeando regentes e juízes, a gente, pelo menos em relação a esse povo aí, a gente não vai ter problema quanto a esse povo depois vir querer se voltar contra a gente. Por isso que eu enalteço para justificar essa minha interpretação em relação a isso, ok? E a síntese do tópico 1 diz que Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. O segundo tópico diz que Esdras, né, ensina a palavra ao povo. Então o tópico 1 diz que o povo se juntou, aí quando ele chega lá, né, diz que na hora que Esdras chega com essa comitiva de quase 1.200 pessoas, a primeira coisa que eles fazem é agradecer ao Deus Todo-Poderoso, né, oferecem sacrifício, realizam lá um holocausto, né, e o povo se juntou como um só homem diante da porta das águas, está lá nessa referência,
E Esdras trouxe o livro da lei que foi lido ao povo desde a alva até o meio-dia, meu irmão. A alva que eu entendo aqui foi o raiar deste novo dia até o meio-dia, ensinando a palavra de Deus, né? O que estava registrado lá na lei de Moisés. E o povo se juntou como um só homem. Quer dizer, todo mundo, né? Essa metáfora, não sei, não, acho que não é essa figura de linguagem. Mas quando ele diz que todos que estavam ali, todos aqueles, todos, estavam num só pensamento, num só homem. Quando ele diz assim, se juntaram e estavam como um só homem, é que estavam num só intento, naquele momento, que era de fato reverenciar o homem de Deus, Esdras, naquele momento, e escutar com todo respeito a leitura da lei de Moisés. Amém? E quando a gente muitas vezes chega hoje na igreja, a gente não vê, né? Às vezes as pessoas, na hora da palavra de Deus, transitando de um lado para o outro. É complicado isso, viu? É complicado isso. É complicado. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. Porque eu digo aquela história, quando a doutrina vem de Deus mesmo, que não é desabafo, eu vou dizer isso, se você estiver entrando hoje, né, diz aquela história, pastor, e se o senhor tiver com raiva e for pregar no culto de doutrina? Ele diz, então não é a palavra de Deus que vai, né, não é vindo de Deus que vai chegar para você. Na verdade, infelizmente, é o desabafo do pastor. E eu vejo assim, quando eu tenho assistido os cultos de doutrina, quando a palavra é dura, que a palavra vem, Emiliano, você ainda precisa fazer isso. E quem diz Emiliano é o Espírito Santo. Quem está pregando só apenas está usando, né, o Espírito Santo ali e a palavra para comunicar o que precisa. Mas o Espírito Santo dentro de mim fica, Emiliano, você ainda precisa ver esse pontozinho aqui. Emiliano, você precisa. E muitas vezes você sabe o quanto, né, o apego ou vai ser difícil, né, passar para aquela outra fase que a palavra pede, que o Senhor espera da gente. Mas quantas vezes eu vou ficar com raiva de quem está pregando? Nenhuma. Porque eu vejo que tudo que foi pregado ali está na palavra. E eu preciso me enquadrar. Você precisa se enquadrar. E quando o Espírito Santo nos convence que é Ele, que é Deus que está pedindo isso, e não é um homem, não é a sua igreja, não é um conselho, por exemplo, que está pedindo isso, não é um grupo específico que está pedindo isso, mas é o convencimento que foi gerado e o Espírito Santo brado dentro de você, para você começar, de fato, a mostrar essa transformação, ainda que seja aos poucos, mas temos um Deus que sonda os nossos corações e Ele vê o nosso esforço em relação a isso. Aí acontece o que ele diz aqui, que o povo começou a chorar e a lamentar-se, porque no fundo começaram a reconhecer com a leitura da palavra que estavam que eram ingratos por toda a condição. Aí eu não vou voltar tanto, mas vocês sabem que quando o reino Medo-Persa venceu a Babilônia, eles acharam, pronto, agora a gente dançou. Se a situação com os babilônios estava ruim, agora vai piorar. E ficaram como os que sonham, porque o estilo de governança, tocado, claro, pelo intento de Deus, foi diferente, não é? E foram liberados, etc, etc. Dê uma olhadinha nas lições anteriores, né? Dê uma olhadinha nas lições anteriores para que vocês possam ver como foi isso. E quer dizer, eles visualizaram, né, atestaram várias vezes o milagre de Deus. Aí quando vem a palavra lida por Esdras, eles dizem, meu Deus, como a gente é pecador, como somos ingratos. E começaram a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Talvez se colocaram, parece que a palavra veio com tanta potência divina, né, que eles se colocaram numa condição de dizer, meu Deus, eu não sou nada. Mas aí também está a sensibilidade dos homens de Deus, ou do homem de Deus. O homem de Deus vem com a palavra dura, dada pelo Espírito Santo, mas também o Senhor, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo cajado que conserta, depois vem com a mão, para dizer, mas eu estou contigo e juntos vamos
vencer. O Senhor não admoesta, não corrige para fazer com que o homem se revolte e saia da presença dele, não. Ele corrige como um pai amoroso que quer ver o bem de um filho e depois que ele corrige, ele diz: eu estou com você. A minha mão está aqui e eu estou disposto a lhe ajudar, a ser com você. Vamos juntos? Foi assim que Neemias e Esdras fez. Inclusive, eu não vou me adentrar muito a isso, mas alguns estudiosos dizem que Esdras e Neemias, porventura, nunca se encontraram, etc. Mas, inclusive, na minha humilde, na minha humilde interpretação, frente ao que eu fui ler, vi que, de fato, em Neemias 8:10, ele faz referência a exatamente essa mesma passagem que Esdras conta no seu livro, relata no seu livro, lá, acho que Esdras 7, quando ele começa a dizer o que é que ele fez lá, quando ele chegou, que foi ler Neemias, no livro de Neemias também conta a mesma situação. Né? Amém? O ensino foi maravilhoso. O povo, então, foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que eles fizeram saber. Então, o homem de Deus, preocupado, deu a mão, diz: a gente, pronto, estamos aqui. A palavra foi dura? Foi, mas é o que Deus quer pra gente. Vamos fazer o seguinte, levanta a cabeça. Se fosse nos dias de hoje, vamos agora, cada um, de joelho, falar com Deus. Não vamos rezar. Você vai conversar agora com Deus através de Jesus Cristo, o nosso advogado. Apresenta agora toda essa problemática ao nosso advogado fiel. Converse com ele como se ele estivesse aqui na sua frente, como se fosse de fato um advogado aqui da terra, que você tivesse que contar, né, a sua causa. E foi isso que eles fizeram, porque eles viram que, apesar de ter passado por um processo de correção pesado, mas os homens ali estavam para juntos, né, serem uma grande força, né, estarem no mesmo espírito e estarem no mesmo propósito, que era o propósito de Deus. Então, a síntese do tópico 2 diz que Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. De fato, houve, viu? De fato, houve. Glória a Deus. Aí chegamos agora a partir do tópico 3, que vai exatamente começar a trazer, a fazer essa ponte com a situação, com a nossa situação, né? A palavra de Deus deve ser ensinada. E ele começa no ponto 1 dizer que Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Se você não sabe disso, a nova aliança, né, deu condição de salvação para todos, mas ele diz que ide e pregai o evangelho para toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo que eles tinham mandado. Tudo que eles tinham mandado. Amém? Simples assim. Então, por isso que no início a gente falou, amanhã é o Dia Nacional de Missões e você, eu, todo cristão, na verdade, salvo, atuante, infelizmente tem que dizer isso, temos que fazer isso aqui que Jesus ordenou no ensino da sua palavra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O tópico 2, deixa eu sair um pouquinho de cena, diz que o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Claro, foi um grande apóstolo, né? Grande homem tocado por Deus e por conta disso, né, foi responsável por, vamos dizer assim, abrir e propagar a palavra de Deus em tantas cidades, né, em tantos povos. Né? E está aqui na passagem em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É a história da multiplicação e nós sermos multiplicadores, né, da palavra de Deus e da disseminação do evangelho. Se hoje, a gente também fala muito isso, se hoje eu estou nessa condição aqui, é porque alguém pregou palavra de fato de salvação para a minha vida, né?
E essa palavra fez com que, assim como fez com o povo, eu me arrependesse de fato, reconhecesse o meu erro e que hoje, para a honra e glória do nome do Senhor e pela sua infinita misericórdia, eu esteja aqui talvez, né, tendo essa oportunidade de estar falando da palavra de Deus, da transformação da vida para você. Amém? Vamos seguir? Síntese do tópico 3 diz que a palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ordenança de Deus. Trabalho missionário, a disseminação da palavra do evangelho é ordenança. Não é optativo não é facultado não, é ordenança, meu amado. É uma das ordenanças de Deus e de pregar o evangelho para toda criatura. Você sabe o que é ordenança, não sabe? Ordem. Não é facultado não para uns não só cabe para o pastor não só cabe para quem é missionário, que teve o chamado de missionário não. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. O último tópico da nossa lição, estamos bem próximos de concluir, vou sair novamente aqui de cena. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir as minhas palavras, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Está lá em Deuteronômio 8,6, né? Esse velho Antigo Testamento. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Inclusive aqui está essa passagem em Provérbio, mas tem uma, né, eu acho que é em Provérbio também, que diz que o princípio da sabedoria é a obediência, é o temor, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E nem está aqui, mas também tem na palavra. O temor aqui, temor porque quem de fato crê, sabe que existe um Deus todo-poderoso, que é zeloso, mas também que cobra, assim como um pai cobra. Um pai, se você é pai, você sabe, você cuidou bem, criou bem os seus filhos, você sabe que na hora de falar duro, você falou, na hora de agradar, de presentear, né, de congratular, você também fez isso. Não é diferente com Deus. Nós precisamos sair desse entendimento fantasioso ou dessa fé mentirosa, eu vou até dizer assim, parcial, que eu só tenho fé para determinadas coisas, mas outras coisas parecem ser tão complicadas de ser crida, sabe, que eu digo que tenho fé, mas na verdade eu não sei, não tem condição não tem nexo não. Cuidado, viu, irmão? Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele Deus, né, fez firme conserto. Amém? O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Olha mesmo, o ensino da palavra implanta normas espirituais. Olha só. O crente é honesto. O crente é honesto a toda prova. Falamos isso, acho que foi terça-feira. Né? Honestidade, né? Questão de sonegação de imposto, de tirar vantagem. Né? Tem que ter cuidado com isso, viu, amado? O crente jamais mente. O Manicem já falou muito isso, já teve pregação de live em relação à questão de mentira. Mentirinha, mentirona, é tudo a mesma coisa. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele, viu? Eita Jesus, me ajuda. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Busque isso. As pessoas têm que perceber transformação na sua vida, viu? Arrependimento é mudança de comportamento. Se você diz que está arrependido, cadê a mudança de comportamento? Você pode enganar até tua esposa, tua namorada, teu filho, teu pastor, mas a Deus tu não engana não, viu? O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Eita, glória a Deus, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. O ensino da palavra dá conhecimento. Olha mesmo. Vamos ver, só para você ver. O ensino da palavra gera temor. O ensino da palavra implanta normas espirituais. E o ensino da palavra dá conhecimento.
A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. Consideremos o conhecimento consolida a força, pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus, é verdade, viu? Podemos alcançar plena libertação, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. E isso é a mais pura verdade, enaltecendo a história da verdade. Tem muita gente que aceitou Jesus, que vive uma vida de religiosidade e que não sabe, por falta do conhecimento da palavra, nem os direitos, né? Eu vou falar de direitos mesmo, a palavra é essa, os direitos que eu tenho direito de gozar pelo fato de já estar nessa nova condição. Você sabia disso? É verdade. Tem muita coisa que eu já tenho direito, mas não sei, sabe por quê? Porque, infelizmente, senti o toque, fui lá, me arrependi, confessei Jesus Cristo como meu único e salvador, mas me contaminei com o esfriamento de muitos e achei que ser cristão era somente ser aquilo. Sabe? Trincar ponto na igreja, somente isso, escutar lá caladinho, entra mudo na igreja e ainda sai calado, entra mudo e sai calado. Não, por vezes, nem acontece isso que a gente fala aqui, que, por exemplo, isso é um dos objetivos da escola dominical. Você terminar a lição pelo menos 0,1% a mais, ou seja, diferente daquilo que você começou, quando começou a assistir. Assim é do mesmo jeito. Você vai ler a palavra de Deus, alguma coisa ali tem que ser gerada, alguma coisa ali tem que somar na tua vida. Você vai para uma igreja, escutar um culto, ouvir um louvor, né? Alguma coisa ali tem que somar, meu amado. Se não somar, alguma coisa está errada. Não estou dizendo aí diretamente que seja com você. Provavelmente você deve ter ido para um evento, para um culto, onde infelizmente talvez aí as pessoas lá não deram vazão ao Espírito Santo de Deus e falaram palavras da própria boca, mas não foram palavras que eram para ser ditas vinda de Deus. Por quê? Porque bloquearam a ação do Espírito Santo. Acontece. E é por isso que tem muita gente aí, voltando para o que foi falado no início, na fase de menino. Sabe? Vamos adiantar? Estamos encerrando mesmo. B, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Como é que eu sei que agrada a Deus? Eu sei como agrada a Deus quando me disseram que... Quando me disseram, aí está registrado, que o pecado é o que afasta o homem de Deus. Aí eu digo, o pecado, pronto, essa é uma condição. O pecado é o que afasta o homem de Deus. Isso aí é a condição tranquila, afirmativa. Aí eu fui agora para ver o que é pecado. Eita, porque tem canto que diz que fumar não é pecado. Tem canto que diz que beber não é pecado. Tem canto que diz que dar uma reboladinha não é pecado. Tem canto que diz que se eu usar um decote, uma coisa mais sensual, não é pecado. Tem canto que diz que se eu namorar, se eu namorar e me adiantar um pouquinho a mais, não é pecado. Tem canto que diz que se eu for homem, eu posso aventurar-me por aí. Se eu for mulher, eu não posso, mas se eu for homem, eu posso. Tem muitos sis aí. A primeira sentença, que é a primeira que diz que o pecado é o que afasta o homem de Deus, essa aí é claro, todo mundo sabe. Aí agora, e o que é pecado? O pecado é subjetivo? Pecado, a definição de pecado passa pela consciência ou pela interpretação de pessoas, não é também uma coisa definida. Por isso que você precisa ter o ensinamento da palavra. Porque na palavra, no Novo Testamento, fala. Uma das referências conhecidíssimas, Gálatas 5. Valeu, Gálatas 5. Você sabe o que é pecado. Lá diz o que é pecado. Lá diz o que é pecado. Aí você não precisa dizer assim, não, porque fulano de tal
disse que não tinha problema não. Fulano disse que não tinha problema. Vá lá para a palavra. É o que o ensino de hoje está dizendo. O ensino da palavra dá conhecimento. O ensino da palavra dá conhecimento. Então, você quer saber, por exemplo, o que é pecado? Vai lá para Gálatas 5, tem outras referências. Você botar no Google aí, pecado, referências, pecado. Não vá para interpretações não, vá para o que? Para referências bíblicas. Você vai, por exemplo, conseguir, né, tirar essa dúvida a respeito de tantos sis que colocaram na sua cabeça. De tantas possibilidades, de tantas interpretações errôneas. Amém? Voltar? Então, a síntese do tópico 4 diz que o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento, meu amado. Espero que você, né, também possa aprender com Esdras. Que você possa, de fato, ver que o objetivo da lição foi fazer com que a palavra de Deus seja o instrumento necessário, que seja a condição necessária para que eu e que você possamos, de fato, conhecer, ter o temor, se libertar e acertar. Esse é o segredo. Amém? Já fica o convite para você para terça-feira, hoje são 12, 13, dia 15 de setembro às 19h30, temos mais uma live ao vivo com a missionária Nicinha. E próximo sábado também teremos a lição número 12 dessa revista maravilhosa da edição especial que trata dos princípios divinos em tempos de crise. Amém? Espero que você tenha gostado, espero que a palavra de Deus, que o Espírito Santo tenha tocado o teu coração e que a partir de agora você já seja uma pessoa ainda melhor do que o que você já era. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde.